Aqui é a Procláudia com a segunda videoaula de português. Vamos primeiro revisar nosso assunto encontros vocálicos e depois vamos dar continuidade ao nosso assunto com poemas e som do RRR, tá certo? Prestando atenção. Encontros vocálicos. Quando duas ou mais vogais estão juntas na mesma palavra, damos o nome de encontros vocálicos. Então vamos ver como isso acontece. Sendo que os encontros vocálicos eles estão classificados em ditongo, tritongo e temos o hiato. Vamos agora apresentar o ditongo e o tritongo. Na seguinte, vamos apresentar o hiato. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. A vogal ela é pronunciada com mais intensidade. A semivogal ela já é mais fraquinha, ela tem menos intensidade. Preste atenção aqui a palavrinha água. Separei as sílabas e peguei aqui o guá. Quando eu falo guá, ó, guá, o U, ele tem uma intensidade menor, semivogal. O A, guá, tem uma intensidade maior, vogal. Tá vendo? Vamos aqui agora. Tritongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal e uma semivogal. Preste atenção aqui embaixo, ó, preste atenção, isso. Iguais. Iguais. Quando eu falo guais, o U tem um som fraco, semivogal. O A e guá, ó, vogal, tem um som forte. Iguais. Tá vendo? Som fraco, semivogal. Vamos prestar atenção mais adiante. Aqui vocês vão ver que já tem uma diferença. Hiato é o encontro de duas vogais em que cada uma delas pertence a uma sílaba distinta, ou seja, diferente. Temos aqui a palavra saúde. Sa, vogal, o A, ó, vogal. O, vogal, ó, tá vendo? De. Então, saúde. Aqui temos ó, as vogais separadas, ó, em sílabas distintas, sendo que todas duas têm forças, ou seja, todas duas são vogais. Preste atenção que o U, ele é acentuado. Quando ele é acentuado, ele é tônico, então ele vem com mais força. Temos aqui uma regra que a gente não pode esquecer, ó, vogais A, E e O, elas têm mais força. A I e a U, elas são semivogais, elas são mais fracas. E quando elas são acompanhadas de uma vogal nas palavras ditongo e tritongo, elas ficam mais fraquinhas. Só vai ter força se elas forem acentuadas, né? E for de uma palavra hiato. Então, vamos prestar atenção aqui. Nós vamos agora falar um pouquinho de poema, tá certo? Esse poema, ele está no livro de vocês, é continuidade do nosso assunto. Ele está no livro de vocês, na página 26. Peguem aí, por favor. Isso, pegou? Então, vamos acompanhar a leitura? Preste atenção aqui. O hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo, nem ligo, estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega, esfrega, esfrega e esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos e diz: agora vou dormir na lama, pois lá é minha cama. Esse é um poema infantil do autor Sérgio Caparelli e que está no livro de vocês, onde vocês vão fazer a atividade depois de toda a explicação, tá certo? Mas antes disso, vamos saber como se estrutura um poema. Preste atenção aqui. Poemas são composições em versos, normalmente rimadas, que tratam dos mais diversos assuntos. Então, vocês podem encontrar poemas de diversos assuntos. Poemas românticos, entendeu? Poemas de diversas áreas, líricos. Então, nós aqui estamos com um poema infantil. Quando eles falam, ó,
Quando ele fala aqui, ó, são composições em versos. Vamos voltar? Temos aqui o poema. Cada linha, tá vendo? Ó, cada linha que compõe esse poema são chamados de versos. Isso aqui são versos. Cada linha, a primeira linha é um verso. A segunda linha é outro verso. Vamos voltar aqui. Tem assim agora, estrofe é o bloco de versos. As estrofes costumam aparecer separadas uma das outras. Vamos voltar. Aqui temos o primeiro estrofe, o primeiro bloco de versos. Aqui temos quantos versos? 1, 2. Primeiro estrofe, 2 versos. Segundo estrofe, mais 2 versos. Terceiro estrofe, mais 2 versos. Quarto estrofe, mais 2 versos. Quinto estrofe, mais 2 versos. Sexto estrofe, mais 2 versos. Minha pró, será que só tem estrofes com 2 versos? Não, gente. Vocês vão ver estrofes com 4 versos, com 3 versos. Depende muito da forma do poema, de como o autor escreveu, tá? Vamos voltar. O poema é um tipo textual estruturado em versos e que pode conter rimas ou versos brancos, que são os versos que não apresentam rimas. Como assim, minha pró? Preste atenção, vou voltar. Aqui, ó, banheira, tá vendo? E inteira rimou. Eira, eira. Espalha e toalha. Alha, alha. Rimou. Ligo, umbigo, ó, gó, gó. Rimou. Sossega e esfrega. Ó, gá, gá. Rimou. Nariz e diz. Ó, ri. Ó, is. Rimou. Lama e cama, ma, rimou. Então aqui é um poema com rimas. Agora presta atenção nesse aqui. Poemas com versos brancos. Esse poema você vai ver que é diferente do outro. Por quê? Porque ele não tem rima. Então ele é conhecido por versos brancos ou soltos. Aqui é um poema de Vinícius de Moraes, entendeu? Rosa de Hiroshima. Aqui é um estrofe do poema dele. Presta atenção aqui agora. Prestou? Vamos? Então vamos lá. A rosa com cirrose. A antirrosa atômica. Sem cor, sem perfume. Sem rosa, sem nada. Não teve rima. Tá vendo? Então, aqui é um poema de versos brancos. E aí, um poema de versos brancos, o pessoal diz assim, mas é um poema? É, sim. É uma outra forma, né, de estruturar um texto. Mas ele não vai deixar de ser um poema. Mas é um poema, mas, como se diz, mais formal, né? Mais formalizado. E assim, para audição das crianças, eles não curtem muito poemas assim. Vocês mesmos vão dizer, poxa, sem graça. Por quê? Porque vocês não estão ainda preparados para apreciação, né? Para apreciação de um poema assim. E aqui só tem uma estrofe. Mas vamos dar continuidade, tá? Agora, gente, depois que eu apresentei poema, porque na sequência da atividade de vocês vão estar trabalhando também com a letrinha R e RR, como empregar essas letrinhas nas palavras. E eu trouxe aqui uma musicazinha legal, que se a gente aprende a letra dessa música, a gente não vai mais se atrapalhar quando for fazer essa atividade. Vamos cantar um pouquinho? Vamos lá, preste atenção. Ops, silêncio, prestando atenção. Esse é o momento de prestar atenção, tá? Acompanhe. O R tem som forte. O R tem som forte quando está no começo da palavra. Quando está no começo da palavra. Depois da consoante, o seu som também é forte. 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 O R tem som fraco. O R tem som fraco quando está entre as vogais. Quando está entre as vogais. Às vezes usamos o R.
Às vezes usamos o R no final da palavra, no final da palavra. Usamos R, usamos R no meio das palavras para o som ficar mais forte. No meio das palavras para o som ficar mais forte. O R é um dígrafo. O R é um dígrafo e só aparece entre as vogais, e só aparece entre as vogais. Nunca podemos usar o R no início nem no fim das palavras. O R no início nem no fim das palavras. A regra é assim, a regra é assim. Vocês vão aprender para nunca esquecer. Vocês vão aprender para nunca esquecer. Então, aqui vocês percebem que ele está dando as dicas de como empregar o R. O R no início da palavra, ele tem som forte, tá vendo? Quando ele está aqui, ó, entre as vogais, um R só, tá vendo? Ele tem o som fraco, ou seja, um som brando. Tá vendo? Às vezes usamos o R no final da palavra. Também temos o R no final da palavra, né? E o RR, quando ele está entre duas vogais, aí que o som dele fica forte. Então, são regrinhas que nós utilizamos, entendeu? Para que a gente não venha esquecer, tá certo? Aprendo a musicazinha para poder vocês estarem realizando a atividade de vocês. Vou passar. Pronto. Aqui eu tenho o diário. O diário, eu tenho aqui, ó, uma atividade para vocês copiarem, tá vendo? Tem assim, caderno de português. Copie a revisão de encontros vocálicos no caderno. Então, temos revisão de português, você vai botar como título. Antes, vai botar o cabeçalho direitinho, não é? Aí tem aqui, dê o conceito. Desculpe, volto aqui. Deu o conceito de ditongo, tritongo e hiato. Ó, aqui foi esquecimento da pró, tem um acento circunflexo, viu? Aí vocês colocam, por favor. Vai dar o conceito de ditongo, tritongo e hiato. E vai copiar essas palavrinhas e vai estar classificando em ditongo, tritongo e hiato. Para número 1, vai ser ditongo. Para 2, hiato. E para 3, tritongo. Tá vendo? Aí vamos fazendo. Temos aqui também atividade no livro, ó. Português, páginas 26 e 27, entendeu? E 28, até a letrinha C. Porque você vai virar a página e tem ainda uma questãozinha lá em cima. Você vai fazer. Abaixo tem um assunto de dígrafos. Vocês não vão fazer, tá certo? Porque eu ainda não expliquei. Aí, vocês vão pular e passar para a página 31. 31 e 32, tá vendo? Vocês vão fazer a atividade até a letrinha B. Essa atividade eu já expliquei no slide anterior, na videoaula 1, que é o emprego do M e do N. Vocês podem fazer. Agora, vocês não vão fazer a outra atividade, que é com a acentuação do tio, com o emprego do tio. Então, vocês não vão fazer essa, tá? Palavras com tio ainda vocês não vão fazer. Legal? Então, vamos prestar atenção, fazer tudo direitinho e boa sorte. Beijo no coração de todos e capriche nas letrinhas, viu? E o pessoal aí que tem ainda dificuldade na leitura, vai lendo em voz alta, soletrando, para que vocês consigam ouvir o que vocês estão lendo, tá certo? Não tenha vergonha de ler em voz alta, não. Vai treinando aí a leitura. Beijo, meus amores.